Olá, bem-vindos a mais um episódio de Ravioli. E hoje eu venho começar aqui numa nota um pouco deprimente, mas é como eu me tenho sentido nestas semanas nãos, é assim que eu gosto de chamar, porque o que é isto? Esta semana entre... Isto já nem é a semana entre o Ano Novo e o Natal, isto é aquela semana depois do Ano Novo que por acaso estamos em casa porque pandemia e portanto temos que ficar mais uma semana em casa antes das aulas. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Eu já disse que queria fazer um episódio sobre como é que eu lidei e como é que estava o meu humor, como é que eu me comportava, etc., quando começou a pandemia e quando nós nunca tínhamos ouvido falar sobre isto, mas eu vou só falar daqui de uma coisa que por acaso também senti no ano passado já era 2021, já não foi no começo da pandemia, mas foi uma coisa que realmente me assustou e quando eu penso nisso traz muito mais memórias, que foi exatamente há um ano, no início do mês de janeiro, eu tinha uma coisa que me preocupava muito, que me deixava muito ansiosa, que eu não conseguisse realizá-la e andei 2 semanas em janeiro super ansiosa. Imaginem, comia quase só uma refeição por dia e não conseguia estar sozinha. Por exemplo, às vezes os meus pais estavam em casa, não é? E depois saíam e eu inventava desculpas só para ir com eles, onde quer que fosse, coisas insignificantes, que era só uma coisa que demorava 15 minutos de carro, entendem? E depois já estavam de volta a casa, eu não conseguia estar sozinha. E depois eu aprofundo melhor isto, se bem que eu não consigo ir muito para além do que constatei, dos factos, porque eu na verdade não sei o que é que foi aquilo, o que é que aconteceu naquelas 2 semanas, provavelmente terá algum termo na área da psicologia, porém eu não sei. E agora está-se a passar, não é o mesmo, porque além das minhas ansiedades não serem tão preocupantes, eu não as considerar tão preocupantes como considerava no ano passado, são coisas mais normais, porque pronto, é época de exames, ou seja, acabo por passar isso todos os anos. Já estou há muitos anos a estudar, portanto, esta questão de estar nervosa para avaliações já não devia ser novidade, se bem que lá está. Eu acho que avaliações na universidade, claro que não têm nada a ver com avaliações no ensino básico e secundário. E, portanto, são coisas que às vezes nós sabemos perfeitamente que não somos capazes de fazer se não nos esforçarmos, se não dermos o cu para as realizarmos. E muitas vezes, mesmo estudando muito, sabemos que é na fé. Portanto, não há outra questão. E não sei porquê, este ano estou a sentir outra vez porque não é só ansiedade, é também uma desmotivação. Se bem que eu acho que quando nós falamos em desmotivação, temos que falar também em produtividade. Eu acho que quando uma pessoa é produtiva é porque não está desmotivada ou 100% desmotivada, porque senão não teria nada que a fizesse levantar-se ou fazer aquilo que tem que fazer, planeado, compromissos, etc. Portanto, eu tenho conseguido ser produtiva e sinceramente eu não sei como, até porque em termos de nível profissional, que no meu caso é académico, não é? Sempre a nível da escola, da universidade, nunca procrastinei, mas também não sei muito bem o que é que me faz mover para eu nunca deixar as coisas para a última da hora, ou sequer nem fazer isso, nem fazer trabalhos de casa, nem fazer trabalhos de avaliação.
Uh, Pá, não sei. Não sei, porque eu vejo à minha volta e 95% das pessoas não são exatamente assim. E eu não sei mesmo o que é que me motiva, mas sei que alguma coisa é, porque senão eu não seria produtiva. Embora eu tenha estado a ser produtiva, também fiz aquele plano de estudo para não acumular tudo para esta semana e que só quero agradecer porque mesmo eu só fazendo... Se bem que lá está. Depois outra coisa que me gera ansiedade, eu já sei que me estou aqui a perder toda, mas outra coisa que me gera ansiedade é como eu delineei bem o que é que tenho que fazer cada dia, como vejo que acaba por ser pouco, no sentido, eu sei a quantidade de avaliações que vou ter e parece tão pouco para fazer porque vou adiantando muitas coisas já desde a semana passada, depois fico ansiosa de pensar, pá, vou começar já a fazer as coisas que tenho planeadas para amanhã e pronto, porque eu assim, pá, vão-me surgir mais coisas e eu depois não vou conseguir e começo a entrar também nesse ciclo que não era suposto. Aliás, o plano era suposto ser exatamente o contrário, era eu não estressar tanto. Mas eu tenho conseguido ser produtiva relativamente a esse plano. Contudo, o meu estado emocional parece que é muito desmotivado. Porque imaginem, eu acho que algumas das coisas que estão a condicionar isto é eu não ter planos no sentido, sei lá, não tenho uma viagem marcada, sei que este mês de janeiro não tenho assim nada planeado com amigos e assim, claro que vou estar com eles quando as aulas começarem, eventualmente surge alguma coisa, mas nada de mais porque também não me posso permitir, não nos podemos permitir a muito mais por causa da quantidade de exigências e de compromissos que temos este mês todos. E depois começo a ficar ansiosa com isso, que é, está em stand-by a minha vida. E porque esta coisa de não ter planos, mesmo que não seja só para o mês de janeiro, mas para o resto do ano, que me deixem ansiosa no bom sentido, que me deixem mais motivada e que seja uma meta que eu fico, ok, vou-me concentrar naquilo e até lá vou trabalhar fixe, porque sei que depois vou poder aproveitar de algo. Como eu não tenho nada disso planeado, isto também tem a ver com... Eu não tenho nada disso planeado, mas isto não tem a ver só com coisas em janeiro por causa de exames. Claramente é por causa de pandemia que não posso fazer planos assim a muito largo prazo, porque senão dá bosta, como já deu antes. E esta coisa de eu não poder marcar coisa, eu posso, não é? Mas corro o risco. Esta coisa de já não fazer planos a longo prazo e até a curto prazo, de género, hoje apetece-me sair, pá, vamos beber café, vamos fazer qualquer coisa. Como agora isto tem começado a encher outra vez as notícias, sempre bombardeados com o aumento dos casos, que é uma realidade, parece que os meus anos de vida essenciais, do género, os anos de vida que é suposto eu estar a fazer isso, ser mais espontânea porque posso, ser mais genuína porque posso, porque estou dependente de outras pessoas, mas ninguém está dependente de mim, não é? Não tenho filhos, não tenho um animal, não tenho pais que tenho que cuidar, não. Então, os anos que é suposto eu ser assim mais espontânea, tomar decisões não tão pensadas, estou a perdê-los todos e sei que não posso pôr também em stand-by a minha vida, não é? Não me posso congelar a mim própria. E isso dá-me ansiedade. Claro que eu não penso tipo, epá, olha, hoje não deu para congelar, vamos tentar amanhã. Não. Claro que são pensamentos muito mais abstratos e que se refletem em estados de humor, estados de espírito, que eu muitas vezes nem sei decifrar, nem sei porque é que estão a ser causados naquele preciso momento. Acho que é tudo junto
E não sei porque está-me a afetar agora muito em janeiro. Acho que é porque ter estado estas 2 semanas sem ver quase ninguém e saber que quando vou poder ver as pessoas tenho outras preocupações ainda mais preocupantes, mais importantes com que me preocupar, depois também não vou poder aproveitar a 100% estar com essas pessoas. E por exemplo, eu já falei que queria viajar sozinha, queria bem marcar uma viagem sozinha. Não precisa de ser longe. Eu até estava a pensar um sítio no estrangeiro, mas muito, muito perto. Mesmo para eu experimentar estar comigo, desafiar-me a isso noutro sítio, não é? Não é como eu ando sozinha na cidade. E não posso marcar porque não sei que restrições é que vão haver daqui a 2, 3 meses. Mas pronto, eu sei que também o mês de janeiro é o mês em que há mais suicídios. Não estou a pensar em suicidar-me. Hoje não estou, amanhã logo sei. Não, eu sei que isto é um assunto muito, muito sério. Mas eu estou a dizer isto porque acho que há aqui aquela nuvem cinzenta que passa por janeiro e que abala assim um bocado o estado de espírito das pessoas e que abala assim o estado de espírito das pessoas e por isso também tem muito a ver com o clima. É um dos meses maiores do ano, eu sei que metade dos meses do ano tem 31 dias, mas é logo aquele primeiro. Depois também nós propomos-nos a fazer coisas tal como eu fiz no ano novo e tal, e depois sabemos que não as cumprimos. E depois também aquela coisa de ano novo, queremos ser pessoas diferentes, melhoradas, versões melhoradas de nós próprios, mesmo que não tenhamos feito, sei lá, mesmo que não tenhamos pedido aqueles desejos e escrito nada, é um bocado a pressão de começar um ano bem. E depois, se nós começamos logo com este espírito, parece tipo, pronto, se eu me vou deixar abalar por este espírito, por este espírito, tudo mal, é essa a atitude que eu quero ter no resto do ano. Portanto, não é. E portanto, acabou. Acabou aqui a conversa. Isto é um tema que eu quero aprofundar lá está mais quando falar do episódio sobre a pandemia, mas queria deixar mais tempo. E eu achava que já ia estar pronta para falar disso agora, este mês de janeiro e fevereiro, gravar um episódio sobre isso. Mas nós estamos outra vez a ser bombardeados com as notícias todas dos hospitais, dos casos, das vacinas, que eu acho que ninguém tem cabeça ainda para ouvir isso. Tenho que deixar esfriar mais um bocado este assunto. E, portanto, vou falar de um livro que eu acabei de ler ontem, que se chama La Reina Roja. Eu não sei se este livro já tem tradução para português, mas seria A Rainha Vermelha. Eu li este livro em espanhol porque é para uma avaliação. Eu li este livro em espanhol porque é para uma avaliação e, portanto, tinha que ler na língua original, mas também já não é o primeiro e, sinceramente, não me faz assim tanta diferença. Até é giro. Há expressões deles muito engraçadas. E este livro é um livro policial, investigação. Não é assim, uou. O fim, estava à espera de muito mais. Toda aquela preparação até ao mistério ser resolvido, estava à espera assim de algo em grande, e foi um final daqueles abertos que temos que esperar pelo próximo livro, mas eu não quero esperar, porque eu fui obrigada a ler este livro. Não queria ser obrigada a ler o próximo, mas provavelmente é o que vai acontecer. Portanto, o livro, lá está. Este é
livros policiais, do tipo Ah, vai Força Especial, sinto que são livros que nunca desagradam, tal como esse tipo de séries nunca desagrada, porque como é algo mistério, a menos que seja muito, muito comum e muito banal, nós nunca sabemos o que é que aconteceu realmente. Portanto, nós estamos sempre à espera de alguma coisa. Quando há séries mais estilo romântico, mais ficção, às vezes não tem que estar a acontecer assim nada de muito em grande e nós podemos estar a sentir na mesma uma curiosidade, não é? Mas eu acho que este tipo policial incita sempre a nós, leitores e espectadores, no caso das séries e filmes, a ter uma certa curiosidade. Então estamos sempre envolvidos naquilo que estamos a consumir. No entanto, este tipo de livros eu acho que tem esta grande vantagem, que é nós nunca nos cansamos, porque nunca sabemos o que é que pode vir dali. No entanto, como acabam por ser sempre o mesmo, não é sempre uma morte, um crime, vários crimes que vão dar à mesma coisa, etc. Acaba por ser sempre tudo à volta do mesmo, não é? Também acabam por depois, à medida que vamos lendo mais e mais livros do mesmo género, já deixam de ter se calhar a sua piada, tal como outros temas, não é? Tal como Nicholas Sparks. La Reina Roja é um livro policial. Não vou contar a história, até porque todo o desvendar do mistério e todo o desvendar da história, que não tem só a ver com o crime, mas também com os polícias que estão a investigar e etc., é todo um enredo, ok? Este livro tem mais de 400 páginas, o que seria impensável eu estar aqui a contar a história toda, porque o que eu quero abordar e eu, se bem que não tenho assim nada muito por aí além para falar sobre isto, mas isto é uma série de crimes que acontecem a filhos de pessoas, que são ricas, não é? Empresários, bancários, investidores, etc. E os filhos são raptados e depois têm X tempo, X dias, acho que são 2 dias, 48, não sei se são 48 horas ou são são 6 dias, exato. Depois o assassino, não é assassino, o criminoso. O criminoso liga aos pais a dizer que o filho foi raptado e têm 6 dias para fazerem qualquer coisa, senão o filho é morto. E normalmente o que eles têm que fazer tem sempre a ver com o negócio deles e de certa forma expor um bocado o negócio ou o caminho que fizeram até se tornarem ricos, o que acaba por comprometer toda a carreira deles. Muitas vezes estes pais já não são novos, são pessoas de 80 anos que já estão no final das suas vidas, embora ainda sejam donos das empresas, das ações, etc., acabam por já não ter um papel ativo na empresa. São só um nome, porque continuam a ganhar e a receber os lucros também, mas já não trabalham ativamente, fisicamente na empresa. E depois vemos como isto, mesmo nestas condições já de fim de vida, que o negócio, se acabar agora, a reputação deles é manchada, mas continuam cheios de dinheiro. Embora isto aconteça,
isto acaba por ser um dilema para eles entre escolher salvar os filhos e tornar isto público, expor os seus negócios publicamente. Pá, e eu penso, como assim? Imaginem, eu não sou mãe, mas sou filha, não é? E primeiro, eu sendo filha, e foi o que aconteceu, consideraria isto uma das maiores traições que eu poderia alguma vez ter. Porque lá está, acho que uma traição de um namorado, de uma namorada, deve ser muito duro. Mas imaginem de um pai e de uma mãe que é suposto ser aquele amor incondicional que vocês sabem que por muita merda que vocês façam, será sempre recíproco e será sempre imensamente vivido e até ternurante. É aquela ternura genuína e natural. E acho que os filhos, por exemplo, do livro, quando souberam o que é que lhes estava a ser posto em causa aos pais, nunca pensaram que os pais não fossem tomar essa decisão. E por isso, primeiro acharam sempre que o criminoso queria era dinheiro e se eles podiam dar as quantidades que ele quisesse, porque nunca chegaria nem a um terço do valor que eles tinham na fortuna deles, não é? Mas fez-me mesmo confusão pais não dizerem logo, pais não dizerem logo, claro que faço, não é preciso me estar a propor isso. Isto não é tua piada quando eu tento imaginar falas com a minha voz ainda por cima. Pronto, imaginem como é que pais não vão ceder logo e dizer, pá, claro, não é preciso haver uma contraproposta, eu faço qualquer coisa pelo meu filho, pela minha filha, e não. E isto só se vê, e isto só tem a provar a ganância que há por dinheiro e aquela febre, aquela sede de dinheiro, até mesmo quando as pessoas estão a um passo da morte. E depois eu penso como é que esses pais conseguiriam viver com esse peso na consciência. Porque, imaginem, se salvassem os filhos e expusessem os negócios, porque muitas vezes depois são coisas com mão de obra explorada, com paraísos fiscais, com coisas não declaradas, etc. E como é que esses pais, ok, se expusessem o dinheiro, ficavam para sempre manchados, todas as pessoas que acreditaram neles, clientes, claro que seria um escândalo, não é? Ou seja, também viveriam o resto das vidas humilhados e envergonhados e nem poderiam sair de casa, muito provavelmente presos, não é? Mas já viram o que é viver com a consciência de que o vosso filho morreu por uma coisa que vocês querem manter limpa e daqui a um ano já nem estão cá. Nem estão cá vocês, nem estão cá os vossos filhos. Pá, fez-me imensa confusão. Não vou contar o final, eu nem contei o início, portanto, ninguém quer saber também. Leiam, eu gostei. Não foi dos melhores livros que eu já li, assim, em termos policiais espanhóis. Isto já é o terceiro ator, estão a ver? Imaginem, lá no meio do livro tinha lá um ecrãzinho e eu vi o resto da história para não ter que estar a ler. Pronto. Isto já é o terceiro autor. Não, é o quarto autor espanhol que eu leio deste género de livros. Um deles foi uma trilogia e por acaso foi a minha preferida. Mas um dia eu quero também fazer podcast. Quero fazer episódios só sobre livros. Não foi dos melhores livros que eu já li, mas é fixe, lá está. É sempre aqueles livros tipo comfort show
isto é um comfort book, comfort read, porque sabemos que por muito lame que seja, do género, será sempre o mesmo tema, nunca vai ser sempre o mesmo mistério, nem o mesmo final, não é? Nem a mesma resolução desse mistério. Por isso, eu acho que nos deixa presos de igual forma. E nesta sequência de falar de livros, um livro que nada a ver tem com espanhol, nem policiais, é uma coisa engraçada que é, a maioria dos livros que eu leio é no Kobo, no meu e-reader, porque sim, porque eu o tenho, mas um dia falarei mais sobre a diferença entre livros digitais e livros físicos. E, no entanto, eu tenho muitos livros aqui em casa porque eram dos meus pais, não é? E primeiro é engraçado ver as capas de livros muito conhecidos, mas muito diferentes das que são atualmente. E depois, o que é engraçado é ver as anotações que os meus pais faziam nos livros. Por acaso, nos livros que eu li do meu pai, nunca vi nenhuma. Sinto que ele é um bocado como eu. Ou não anota nada. O que eu agora às vezes costumo fazer é tirar uma foto, mas assim apontar em livros nunca aponto, porque às vezes dá vontade, mas eu penso, eu nunca mais vou voltar a abrir este livro, muito menos lembrar-me em que página é que eu sublinhei esta frase. Por isso é uma questão que eu ainda não entendi muito bem. No entanto, a minha mãe, quando lia estes livros, nem havia um telemóvel, portanto, ela teria que apontar em algum sítio. Entendo. E acho bem engraçado às vezes estar a ler um livro dela e ver coisas que ela escrevia, porque ela não sublinha só coisas, ela às vezes escreve pensamentos ao lado e fico triste, porque agora não encontrei assim nada de wow. Provavelmente isso vai acontecer num dia em que eu esteja a ler um livro dela e tem que ser no momento, tenho que tirar foto, porque andar aqui à procura vai ser sempre um bocado às 3 pancadas, nunca vai ser assim muito aprofundado, nem muito focado aqui em encontrar. Mas peguei aqui neste livro que eu li em 2020. Credo, já vai fazer 2 anos. Fogo. Eu amei este livro, que é A Insustentável Leveza de Ser, do Milan Kundera. Toda a gente sabe, este livro sinto que já está bué banalizado em Portugal, mas não devia, porque, quer dizer, devia ser banalizado, ou seja, ao nível de que toda a gente, o maior número de pessoas o lesse, mas não se tornar naqueles livros banais, porque este livro é muito bom, ok? Portanto, leiam. Eu tenho uma versão... Esperem. Eu tenho a versão de 83. Ai. Nessa altura eu claramente ainda não estava pensada aos olhos de Deus. Deus ainda não tinha criado Inês Oliveira. E a minha mãe leu este livro em 91. Eu li em 2020. Foi parecido. E, olhem, uma coisa que a minha mãe tem aqui sublinhada é... Não, isto não é sublinhado. Ah, pá, já tirei. Queres ver? Uma cena que eu odeio é que eu... estes livros já estão todos estragados e dá mesmo pena. Porque estão todos descolados e depois eu tenho medo de perder folhas. Enfim. Tem aqui uma coisa que a minha mãe diz. Mas isto não faz muito sentido. Há aqui uma coisa que a minha mãe tem sublinhada que é: a fronteira entre o bem e o mal é muito pouco nítida. E acho que isto tem a ver às vezes com aquilo que eu estou sempre aqui a dizer no podcast, de não haver preto ou branco em relação a muitos assuntos, há só uma coisa cinzenta. É como o bem
e o mal. Às vezes não quer dizer que uma coisa seja 100% bem e outra seja 100% mal. Às vezes é ali um meio termo, não é? Também isto é uma frase tirada completamente do contexto e, portanto, não sei o que é que isto é. Mas pronto. Eu lembro quando tinha este livro, quando estava a ler este livro, eu tinha uma aplicação no telemóvel que eu já nem sequer recordo o nome, que era, eu ia apontando, imaginem, começo amanhã um livro, vou a essa aplicação e adiciono lá um livro e depois aquilo tem lá o número de páginas, diz-me quantas páginas é que eu vou, quantas horas é que eu vou precisar para ler aquele livro, baseado noutras leituras que eu tenha demorado, no tempo que eu tenha demorado, e depois vocês acabavam de ler agora e punham lá a página onde iam, sempre assim. E depois aquilo deixava lá os livros todos guardados, já tinham lido, sempre que viam uma citação no livro podiam ou tirar foto ou escrevê-la lá e aquilo ficava guardado naquela pasta daquele livro. Imaginem, é engraçadito nos primeiros livros, mas depois é só desnecessário. Dá demasiado trabalho. Ler um livro tem que ser uma cena mais natural e mais espontânea do que parecer assim uma obrigação. E eu gosto bem destas cenas de gadgets e aplicações para ajudarem hobbies que eu gosto de fazer e tal. Aponto sempre todos os livros que eu leio, todas as séries que eu vejo, podcasts, filmes, etc. Para depois também poder recomendar a outras pessoas. Mas há coisas que estão demasiado desenvolvidas, não é preciso tanto. Eu não me vou esquecer da página onde estou, porque tenho um marcador de livros, ou tenho o Kobo para me lembrar. E agora com o Kobo lá está, também já não preciso disso de ter um sítio onde pôr citações, porque posso sublinhar lá a frase e fica tudo guardado em notas, que eu posso ver a qualquer hora, quando já acabei de ler o livro, etc. Posso passá-los para o computador. E aqui, nestes livros, entendo que livros físicos é mais difícil, mas tem as notas de telemóvel, acho que não é preciso ter uma aplicação para isso, por isso eu estou aqui a dar um grande expose a esta aplicação que eu nem sei o nome. É que nem não queria mencionar, estou-me a cagar, mas eu nem sei o nome. Mas era só para dizer que na altura eu tinha isso e tinha lá boas citações guardadas. Estou para aqui a dizer mal, mas eu fiquei sem as citações todas, porque estavam lá todas guardadas e eu apaguei a aplicação. Há momentos em que uma burrice transcende o meu cérebro. E a outra citação, e outra coisa que eu queria ler aqui, que eu achei boa piada, e eu lembro-me que na altura, quando estava a ler este livro, eu perguntei à minha mãe. Eu perguntei-lhe, mãe, tu lembras-te de escreveste isto em 91? Tipo há 30 anos, lembras-te? Não sei se te lembras, pode estar só assim vagamente na memória. Ela tem aqui uma frase que é... lembrou-se do célebre mito do banquete de Platão, de antes, em tempos muito recuados, os humanos eram hermafroditas e Deus separou-os em duas metades que desde então erram pelo mundo à procura uma da outra. Amar é desejar essa metade perdida de nós próprios. Admitamos que assim seja, que cada um de nós tenha algures no mundo um par com o qual constituía em tempos um único corpo. A outra metade de Tomás é a rapariga com quem ele sonhou, mas nunca ninguém há de encontrar a outra metade de si próprio. E o pensamento de mãe é onde está a minha cara metade. Na verdade é só onde está a minha metade, mas foi a mesma coisa. Ai, eu achei muita piada a isto. Eu acho que na altura até me ri mesmo quando vi isto. Primeiro, sabendo que ela encontrou à partida. Eu considero que encontrou, tendo em conta que eles continuam casados, não é? 2, isto foi em 91. Agora quero saber quando é que eles começaram a namorar. Eu devia saber isso, enquanto filha. Também não vou ganhar nenhum prémio filha do ano porque sou a única, não é? Mas eu agora já não sei. Não deve ter sido muito depois que eles começaram.
Mas não é tão engraçada. E eu lembro quando eu lhe perguntei isto, eu tipo, mãe, que pita, o que é que tu foste escrever aqui? Tinhas que ir há 13 anos? E ela ficou bem chateada. Óbvio que eu não lhe disse assim, mas só por eu ter confrontado com este pensamento, para mim é um bocado insignificante. Tipo, lembrei-me disto agora, mas não me lembrei disto nos 2 anos que passaram desde que eu li este livro. E ela ficou bem chateada, género, pá, não tens de me ler mais livros meus. Pá, não tens de ler mais livros. Pá, foi a última vez que leste um livro meu, ok? Para de ler essas coisas. E eu, pá, isto está aqui escrito. Não dá para desviar o olhar. Desde então já li mais livros dela. Lá está. Sinto que isto também é algo irrelevante para ela. Mas não é bem engraçado a minha mãe estar a ler este livro e a imaginar quem seria a sua cara metade. Quem seria o Tomás da sua Teresa. São os personagens do livro, para quem leu. E passado uns anos encontrar, ainda estarem casados e terem uma filha perfeita que sou eu. Aposto que isso ela também nunca imaginou. Tenho que ler um livro sobre filhos para ver quais são os pensamentos que ela tinha e expectativas que tinha para mim. Ai, adorava. Ai, quero fazer um episódio agora com a minha mãe e com o meu pai e que eles tenham que escrever quais eram as expectativas que tinham para filhos e a realidade. Mas eles não podem saber que eu vou ler, senão eles vão escrever exatamente como eu sou hoje. Ai. Vou apontar esta ideia. Sinto que estou num momento de produtividade, motivação nula, produtividade 100%. Mas estas foram as notas e pensamentos que a minha mãe tem aqui neste livro. Um dia, se eu encontrar mais, eu direi aqui, assim, à toa neste episódio e neste podcast. Neste episódio já não será, mas neste podcast. E para finalizar de livros, falei muito de livros hoje. 2 coisas. Primeiro, eu queria recomendar um podcast que eu ouvi todo entre a semana de Natal e Ano Novo. E amei. É um podcast que deve ter começado há pouco tempo. Sim, foi já em 2021, por aí, desde setembro, portanto não é assim tão antigo. E é fácil de ouvir desde o início porque não são muitos episódios e também não são extremamente grandes. É um podcast que se chama Livra-te e podem ouvir aqui no Spotify, é onde eu ouço. Não sei quais são as outras plataformas, mas creio que elas têm. O podcast tem várias, mas eu ouço tudo no Spotify. É um podcast sobre livros. Recomendações de livros para uma época do ano, eu nunca de livros que as fazem lembrar qualquer coisa. É muito variado. Eu nunca pensei que um podcast conseguisse ser só sobre livros e ser tão diversificado, porque sinto que se fosse eu a fazer ia dar tudo ao mesmo, mas fico contente que alguém tenha conseguido desenvolver essa ideia e tornado num podcast tão fixe. E eu às vezes agora, como ouvi tudo naquela semana, fico, só espero que saia o novo episódio. E recomendo esse livro, recomendo esse podcast para quem gosta de ler e para quem gosta de ouvir podcasts, claro. E pensamento final, não é quem diz Gmail, mas é quem lê agradecimentos de livros e notas do autor. Tive que fazer aqui uns segundinhos de silêncio por todas as pessoas que o fazem, porque eu sinto pena. Quem é que lê agradecimentos de livros? Eu já fui essa pessoa
E eu agora só passo os olhos. Estão a ver aquela leitura rápida em diagonal? É o que eu faço em agradecimentos e notas do autor. E agora após estou a dizer isto, toda a gente faz isto e eu não sou assim tão fixe. Yeah. Mas olha, não leiam agradecimentos de livros. Isto é um sum-up deste episódio. Não leiam agradecimentos de livros. Se gostam de estilo policial, leiam a Rainha Vermelha. Espero que o vosso humor, se for igual ao meu, ou pior, ou não bom, só, melhore. Acho que agora com o regresso das aulas, embora seja o regresso também das fucking 1000 avaliações que tenho, seja também um período mais lá em cima, porque estou com os amigos. E é isso. Leiam os livros dos vossos pais para ver se encontram anotações. E eu vou ver como é que algum dia vou conseguir as expectativas que os meus pais tinham para mim. Yeah. Se vocês também vão ter exames, espero que corra tudo bem. Não estamos juntos, claramente, não estamos juntos. Mas... yeah. Tchau.